Tivemos, entretanto, a ouvir as comunicações de mais 3 intervenientes nesta sessão de hoje, das reflexões sobre o culto de Nossa Senhora da Nazaré ao longo da história. Nesse sentido, iremos ouvir as comunicações de Samuel Gomes, que irá falar do culto à Senhora da Nazaré, na época medieval, uma história entre fundos e hipóteses. Pedro Penteado, acerca do culto de Nossa Senhora da Nazaré, na época moderna em Portugal, uma perspectiva de história social e religiosa. E Paulo Fontes, devoções marianas, no contexto do catolicismo. Este painel terá como orador Carlos Lourenço Montes. Bom dia e, em primeiro lugar, muito obrigado. Muito obrigado por estarem e por, nesta candidatura, que foi uma aventura, uma caminhada, em que tenho feito com o apoio, sem o qual a candidatura não era viável, não só por o apoiar, mas por apoiar entusiasticamente a Câmara de Nazaré e também a Confraria e o Santuário que nos apoiaram, nos têm apoiado neste caminho que é longo, difícil e muito mais alargado do que alguma vez julguei. Porque a primeira grande impressão que esta candidatura me deu foi em descobrir a Nazaré no mundo. Outras Nazarés. Porque o culto é tão importante e tão vivido e sempre, mesmo nas terras de floresta, onde não existem nem promontórios, nem viados, o culto começa sempre com o milagre do promontório, do viário e do Dom Flor do Opim. Todas essas comunidades não sabem bem o que é, mas sabem que ali foi a origem. E isto é gratificante. E é gratificante que muitas dessas comunidades têm uma dinâmica e um entusiasmo que nós fomos perdendo e que esta candidatura está a conseguir, graças a Deus, dinamizar. Outro aspecto pelo qual eu estou muito grato à vossa presença é que ainda ontem, falando com o professor António Nova, que é o embaixador de Portugal na Unesco, ele me dizia que há 2 aspectos muito importantes destas candidaturas e o segundo dos quais normalmente não está muito presente. Um primeiro aspecto é mostrar que existe efetivamente uma devoção popular, uma ligação popular, que são cultos vivos e que as pessoas o vivem por elas próprias. Outro aspecto importante é ligar a universidade a estes cultos, dar uma profundidade científica a estas candidaturas que muitas vezes não têm. Portanto, a vossa contribuição vai ser essencial para esta candidatura. Permitam-me só dizer uma coisa. Fico muito sensibilizado pelo apoio dos 2 centros da Católica. Um lado, que é católica, enfim, depois de Nova, é a minha segunda casa. Por outro lado, ainda mais sensibilizado fico por o CEP-CEP, que foi um centro que eu ajudei a fundar há quase 40 anos, ter aceitado ser um dos 2 parceiros da Universidade Católica que temos hoje, e tenho a certeza, e julgo que é muito importante, não só para o presente, mas para o futuro do culto, a publicação que irão fazer. Mas, enfim, chegou a altura de dar a palavra a quem sabe e começo pelo professor Saúl Gomes, que certamente me vai ensinar muitas coisas sobre o culto da Nossa Senhora de Nazaré. Faz favor. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Nós,
falar, porque nós tínhamos conversado um pouco, mas não tinha ficado nenhum título. Há 3 tópicos que eu gostava de partilhar convosco em relação ao tema O culto à Senhora da Nazaré na época medieval, uma história entre documentos e hipóteses, e que são, em primeiro lugar, algumas considerações sobre a história da Pederneira, a história da organização do povoamento neste território. Em segundo lugar, talvez mais importante do que isto, falar sobre a importância das navegações nos séculos XI, XII, XIII, ao longo da costa, a costa portuguesa, protagonizadas particularmente por cruzados e comerciantes. E, finalmente, uma parte mais documental que tem a ver com a relevância que o rei Dom Fernando I assume no processo de fundação ou refundação do santuário e, sequencialmente, a importância que a dinastia de Avis tem não só numa certa modernização dos cultos marianos em Portugal, mas particularmente para a definitiva afirmação e triunfo do santuário e da devoção a Nossa Senhora da Nazaré. Do ponto de vista do primeiro tópico, dizer-vos que, em termos documentais, a Pederneira, efetivamente, é a mãe desta formulação, desta composição, e que a Pederneira começa por ser referida na carta de doação a Bernardo Claraval do Couto de Alcobaça, de 1153, falando-se das matas de pateiras e também daquela da Pederneira, ou é a mata ou é a lagoa que o documento do Régio está a citar, mas isto para dizer que efetivamente temos uma referenciação toponímica que pode derivar destas primeiras comunidades em relação, enfim, à sua exploração dos recursos económicos, lagunares ou piscatórios e também piscatórios marítimos e lagunares, para além, enfim, de uma povoação. Todavia, estamos perante uma povoação marítima, uma primeira localidade, uma primeira comunidade marítima. A Pederneira tem, de facto, um peso relevante depois na organização da exploração do território por parte dos mouros de Alcobaça. É uma das primeiras localidades a ter igreja matriz. Não sabemos exatamente o ano em que ela já está ativa. A verdade é que era suficientemente importante para que em 1224 a colegiada dos sacerdotes, dos clérigos que viviam nos benefícios dessa igreja, com um vigário, que é significativo, se organizassem para distribuir entre eles os dinheiros, portanto, as prebendas, o que é significativo também de que esta rentabilidade do dízimo da paróquia ou do dízimo da igreja é suficientemente relevante para que haja necessidade, com o acordo do Bispo de Lisboa, deste documento autêntico, deste documento de distribuição destes proventos. É também muito interessante para mim que um dos clérigos da chancelaria do rei Dom Afonso II, provavelmente transitando já da Dom VI I, fosse justamente um clérigo escrivão, um clérigo quase notário, fosse justamente prebendário da Igreja da Pederneira, porque é a primeira associação que podemos fazer, enfim, ainda um pouco indireta, entre a coroa e, efetivamente, a Pederneira, a partir de um clérigo que trabalha na chancelaria do rei Afonso II. Bom, efetivamente, o interesse mais visível do Mosteiro de Alcobaça por participar e estar presente também na exploração da vida económica, ou na partilha desta vida económica em torno da Pederneira, é de 1250. O mosteiro compra aqui umas casas justamente na Pederneira, o que é um sintoma de aproximação do mosteiro à economia também portuária,
na medida em que estas casas geralmente podem ser indícios de necessidade que os frades tiveram de encontrar armazéns ou lugares de armazenamento e, portanto, vemos a afirmar aqui na Pedreira os seus interesses também negociais e mercantis marítimos. Muito interessante é que só em 1983 é que o Abade de Alcobaça, Dom Estevão, concede àqueles que moram na nossa vila da Pedreira e que vão ao mar a nossa herdade que jaz entre a Granja da Torre, que é chamada de Fremonda, e entre a outra Granja da Pescaria. Bom, é um foral senhorial, muito interessante, porque este foral acentua, a certa altura, que vai pela vinha de Drummond e assim como descer pelo carril ao embarcador onde estiveram as madeiras do Reis. Estamos em 1283 e está muito afirmado aqui a importância do Porto como lugar de embarque de madeiras régias, não diz aqui que é o pinhal, mas são as madeiras existentes, e também esta afirmação deste carril. O carril são carreiras, são caminhos, são estradas, demonstra efetivamente a dinâmica económica e portuária da Pedreira, neste caso concreto, em duas áreas. A exportação das madeiras, essencialmente para os mercados de Lisboa, é o que nós sabemos, e por outro lado também no domínio pescatório e nas rendas que o pescado traz para, enfim, quer para o mosteiro de Alcobaça, que é o senhor destas terras, quer também para os outros vizinhos e moradores. Os primeiros sintomas de conflitos entre Alcobaça e os clérigos da Pedreira detectam-se no princípio 1329, 1331, portanto estamos num contexto, por um lado, de ruptura das relações da coroa, proteção ao mosteiro, é o rei Dom Afonso IV que, de facto, foi um dos grandes perseguidores das liberdades e autonomias do mosteiro de Alcobaça e, portanto, é natural que os moradores e os vizinhos de alguns concelhos do Couto se sintam mais protegidos pelo braço régio e, portanto, que entrem em conflito com os monges de Alcobaça. A verdade é esta: em 1301 ou 1339 nós temos cartas régias a concederem privilégios aos pescadores da Pedreira. Depois, em 1374, efetivamente, começamos a documentar visitas bastante, enfim, não é bastante, mas são 3 ou 4 visitas reais do rei Dom Fernando à Pedreira, geralmente concedendo privilégios ou concedendo cartas de proteção. Passo ao segundo tópico, e que tem talvez mais importância para a nossa reflexão do que o anterior, embora as coisas estejam ligadas, e que é este. Efetivamente, a costa portuguesa tem um conjunto de santuários já detectáveis, sobretudo para a Alta Idade Média. Estou a pensar mais precisamente nos séculos XI, XII, que são aqueles que vêm ao encontro da nossa história do lendário Fuas Roupinho. E esses santuários são relativamente importantes, como, por exemplo, São Cristóvão da Ermida, na Ermida, junto à ilha, que depois vai mudar para São Tiago, mas era São Cristóvão, que é um santo um pouco ligado à proteção dos viajantes e também um pouco ligado às cruzanas. Depois um conjunto de santos, um conjunto de lugares que ainda hoje é relevante, que são os de São Julião, como São Gens. Julião e Gens é uma palavra medieval para o mesmo referência. São Julião da Figueira da Foz, São Julião ou São Gens aqui na Nazaré. Depois também em Lisboa e noutros lugares, em Setúbal, e estas ermidas, estas igrejas na costa, particularmente nesta área entre Mondego e portanto, Setúbal, são bastante significativos, porque estes São Gens é essencialmente um santo, enfim, muito ligado à vida marítima e muito ligado aos comércios marítimos, à economia do mar.
Mas é também interessante verificar que existem, nesta região, várias povoações, sobretudo no século XII, que foram feitas por estrangeiros, como, por exemplo, os famosos francos, Vila Verde dos Francos, isso é muito conhecido. Também mais a sul, Sesimbra, também são estrangeiros que povoam a terra. E São Leonardo da Atouguia, depois a Atouguia da Baleia, enfim, de Peniche, que também são estrangeiros. E há efetivamente aqui a própria Póvoa Pescatória de Boarcos, aqui a norte, também é uma fundação que não sabe muito bem de onde vem, pensa-se que possa ser irlandesa, britânica, mas há efetivamente um conjunto de estrangeiros, no norte da Europa sobretudo, que se fixam nesta costa e que são homens ligados às pescas, são homens ligados à vida, aos transportes marítimos, ao comércio marítimo. E isto é muito mais importante, numa primeira fase, do que o culto mariano, que não aparece registado na documentação mais antiga, ou melhor, é mais raro. Encontramos, sobretudo, estes santos do primitivo cristianismo, os mártires do primitivo cristianismo. Aqui na região, à volta da Nazaré, é, por exemplo, muito importante o culto de São Vicente, muito remoto, aliás, em Algesbarrota, portanto, nas vilas aqui à volta do mosteiro. Mas temos também depois outros santos, como Santa Eufémia, o São Bartolomeu, o São Tiago, São João Batista, Santo André, que são santos nas suas diferentes categorias, mártires, e que geralmente viajavam com as comunidades que também elas peregrinavam no sentido de deslocações, de migrações e de mudanças de fixação. Deixem-me dizer-vos que em Coimbra, já no século XI, gera-se uma história que é muito simples, o tempo foge, mas eu estou já quase a ir para a terceira parte, e é esta a ponte, que é o seguinte: certo dia, o cônsul de Coimbra subiu no seu cavalo, foi uma grande caçada, subiu lá um promontório e de repente vê-se no perigo de se despenhar, porque há atrás um veado, não é? E este cônsul é o Dom Sesnando, e este milagre do Dom Sesnando leva a que ele tenha prometido ao São Jorge que se salvasse lhe mandaria fazer uma ermida, como terá acontecido. Ora bem, este milagre, esta história, este conto, é um conto em contexto de cristianismo moçárabe, e isto é importante, a religiosidade cristã dos que viveram fiéis ao cristianismo debaixo do domínio muçulmano. E isto é extremamente importante nesta região centro, tão importante é que há uma cidade muito relevante para a história até religiosa desta região em que nos encontramos, que é a cidade de Santarém, que tira o seu nome de Santa Irene, de uma transposição de uma scalabris romana e pré-romana para uma denominação cristianizada, que é justamente da terra de Santiria. E atenção que estas memórias da mártir de Santiria não são só de Santarém e Tomar, porque nós temos aqui nesta região aldeias que garantem que a Santiria nasceu nelas e foi martirizada nelas, e até dizer-vos, enfim, que os rios de Eirena e o rio de Leirena, que organizam, enfim, o processo de povoamento da reconquista do rei Afonso Henriques, dão justamente a cidade de Leiria, que pode ser remotamente também uma memória espiritual desta Santiria e destes cultos e devoções moçárabes muito relevantes aqui na área da Serra de Aire e Serra de Candeeiros. Eu vou avançar para vos dizer que só depois destas devoções de mártires, não é, que caminham com as deslocações destas comunidades, e é neste contexto que teremos também, talvez, de discutir um bocadinho a questão de São Gião, ou de São Julião, São Gens, aqui na Nazaré, é que começamos a encontrar uma modernização e talvez diria mesmo uma certa nobilitação de um culto mais nobiliárquico, mais régio, que é o culto mariano, e em que a Virgem Maria vai evoluir de representações como a Virgem do Leito ou a Virgem Mão
para a Virgem Coroada, para a Virgem Rainha, e é neste contexto que nós vamos depois, sobretudo a partir do século XIII e XIV, encontrar esta difusão dos santuários marianos de peregrinação, importantes fora de Portugal, Rocamadour, Roncesvalles, Guadalupe, Montserrat. O culto de Santa Maria dos Mártires, em algumas terras marcadas pela guerra de reconquista, como Santa Maria dos Mártires em Lisboa, ou em Alcácer do Sal, ou em Elvas, e depois então, nesta nobilitação da própria expressão religiosa mais mariana, diria que a projeção social que é feita, enfim, a visão, a composição deste culto mariano, que é projetado essencialmente pela realeza ou pela nobreza, enfim, fidalguia, é uma padronização de modelos de religiosidade que depois serão também inculturados pelas camadas mais populares. Os grandes centros de peregrinação mariana portugueses são, para a época medieval, são, por exemplo, Santa Maria de Oliveira, em Guimarães, Santa Maria de Cessa, aqui em Orem, no Alentejo, Santa Maria da Flor da Rosa, Santa Maria da Escada, em Lisboa, Santa Maria da Vitória e Batalha, Nossa Senhora do Carmo, em Lisboa, Nossa Senhora das Virtudes, em Aveiras de Cima, e Santa Maria de Belém, Santa Maria de Faro, que é mais antigo, aliás, de todos os anteriores, e ainda Santa Maria dos Açores, em Celúrico, perto de Celúrico da Beira, e naturalmente Nossa Senhora da Nazaré. Devo dizer que alguns destes santuários são particularmente acarinhados e impulsionados pelos reis da segunda dinastia, mas, por exemplo, no caso de Santa Maria dos Açores, em Celúrico da Beira, é um santuário ao qual, o Fernão Lopes diz isto, o rei Dom Fernando I fez uma peregrinação. Santa Maria dos Açores, na Beira. Mas os outros, como Santa Maria da Escada, Santa Maria da Vitória, Nosso Senhor do Carmo, Nosso Senhor das Virtudes em Aveiras, e, por exemplo, Santa Maria de Belém, que é fundada pelo infante Dom Henrique, não é? Porque temos uma Nossa Senhora de Nazaré e temos depois no Restelo a Santa Maria de Belém, a primeira aproximação em que estamos perante cidades palestinas, perante cidades do Médio Oriente, são, sobretudo, santuários muito impulsionados, no caso de Santa Maria das Virtudes, em Aveiras de Cima, é, sobretudo, o rei Dom Duarte que o faz. É evidente que temos os franciscanos ligados a alguns destes santuários, depois a outros temos os dominicanos, mas estamos justamente num contexto de uma rede mariana de devoção e peregrinação medieval que são dominantemente privilegiados pelos reis de Portugal ou pela grande nobreza de Portugal. Terceira parte, enfim, perdão, deixem-me só terminar esta herança régia, porque faz sentido e fecharei um bocadinho a questionar a questão do pós-latim. Efetivamente, o Dom Fernando I é um rei que vive muito no triângulo Lisboa-Coimbra-Santarém, particularmente nesta faixa costeira. É um rei que viaja muito por Leiria, Óbidos, a Tuguia, Alfeizarão, Torres Vedras, tem vários passos neste território. Em 1377, como vos dizia, em novembro, faz uma peregrinação a Santa Maria dos Açores. Em 1378, as suas deslocações entre agosto e dezembro são essencialmente Óbidos, Moleda, Tuguia, Pedreneira. E é também nesta altura, 1378, que o rei faz o primeiro testamento, por razões premonitórias, e é também dizer-vos que no início de 1379, Fernão Lopes não nos diz muito o que se passou, mas há uma tentativa de envenenamento do rei, à qual ele escapa. Ora, esta aproximação do rei a estas peregrinações a Santa Maria dos Açores, e particularmente aqui nesta região que tem os seus santuários marianos
de que o da Nossa Senhora da Nazaré se vai tornar o foco régio preferencial, tem duas razões do ponto de vista da história do rei. Primeiro, uma questão de salvação da alma, naturalmente, mas em contexto da doença do rei. Ele era tuberculoso, vai falecer em 1383 justamente, e por outro lado, estes contextos de esta peregrinação que ele fez a São Domingos dos Açores e estas visitas, pelo menos em 3 momentos, à Pedroneira, não podem deixar de se ligar à devoção mariana e à fé do rei, que afetava seguramente a sua saúde e os seus problemas enfim, de vida, não é? Efetivamente, em 1374, no dia 23 de julho, o rei está aqui na Pedroneira, volta, como vos disse, em 1377, em 1378 e de novo em 1379. O Frei Bernardo Brito diz que ele em 1377 mandou mudar e mandou fazer. Bernardo Brito é um homem respeitável, mas não é certeiro nas datas. Efetivamente, nós sabemos o seguinte: há 2 cartas régias, de junho e de novembro de 1379, em que o rei efetivamente determina ao seu ouvidor que avance com as obras do Santuário da Senhora da Nazaré, para a qual destinava as rendas a que tinha direito e que lhe adivinham da metade das dízimas que a Igreja Portuguesa lhe tinha de entregar. Mas esta metade das dízimas para as obras do Santuário da Senhora da Nazaré, em 1379, são só as dízimas dos coutos de Alcobaça, que significa que estamos a falar de 900 libras por ano, metade das dízimas do Mosteiro de Alcobaça em cada ano. Portanto, o Mosteiro de Alcobaça tinha 10% das suas dízimas, significa que eram 1800 libras. Metade dessas libras eram para o rei, e o rei decidiu investir esse dinheiro na construção do Santuário da Nazaré, e temos, pelo menos durante 2 anos, esta referência. Também significa que estas 1800 libras, sendo portanto, a dízima de Alcobaça, nos permitirá ter uma ideia mais aproximada das rendas do próprio Mosteiro de Alcobaça. Devo dizer que, neste momento, o rei Dom Fernando é um rei que também devolve à Alcobaça muitos dos seus privilégios e muitas da sua, enfim, vai ao encontro dos seus interesses. Doa batalhas, por exemplo, ao mosteiro. É um rei muito próximo do Dom Vicente Geraldes, que foi abade de Alcobaça, e é um rei que consegue, por exemplo, que Dom João de Ornelas seja confirmado como abade de Alcobaça. Portanto, há aqui uma ligação muito grande de Alcobaça também ao rei, Dom Fernando I, e é neste contexto que nós vemos que o Santuário de Nazaré deixa de ser apenas uma ermida, enfim, de devoção, enfim. Reparem que a primeira matriz de Pedroneira é de São Pedro, ligado aos pescadores, não é? Enfim, depois haverá outras evoluções, mas não se fala nem aparece documentação antes desta época à Senhora da Nazaré, o que não significa, naturalmente, que não haja uma arqueologia deste espaço. Essa arqueologia é recriada, vou terminar, pela primeira vez nos finais do século XIV, início do século XV. A primeira vez que se fala de Dom Fuas Roupinho é numa crónica mandada fazer, feita para um infante régio, que porventura o Dom Duarte, não sabemos, na corte régia, na chancelaria do rei, é a crónica de 1419, e é nesta crónica que pela primeira vez são narradas 3 histórias sobre 3 batalhas, todas entre 1180 e 1179 e 1180, e que tem a ver com, efetivamente, esta personagem que surge agora pela primeira vez numa crónica régia, Fuas Roupinho. Primeiro dizer-vos que a primeira esta é a batalha com o rei Gani e com o seu irmão, aqui junto ao castelo Porto de Mós, que terá ocorrido no dia 22 de maio de 1180. Estas datas estão na crónica, enfim, não podemos ter muita
certeza, mas são datas associadas ao lendário, não é? E, portanto, o Fuas Roupinho, muito astuto, consegue vencer o rei Gani. Depois há uma segunda batalha ao largo do Cabo Esquichel, já naval, em que o Fuas Roupinho consegue derrotar uma armada de 9 galés, desculpem, 5 galés inimigas. Isto ocorreu no dia de São Circe e Julite, ou seja, talvez no dia 28 de julho de 1180, quer dizer, terá ocorrido. E a terceira e última batalha é aquela que custará a vida ao Fuas Roupinho, já vai decorrer ao largo de Gibraltar, enfim, entre a costa do Algarve e Gibraltar, depois do Fuas Roupinho ter atacado a cidade de Ceuta e ter feito as suas tropelias no porto de Ceuta, morrendo, portanto, nessa batalha, o que terá ocorrido no dia 17 de outubro de 1180. É o que sabemos mais antigo sobre Fuas Roupinho. Não é? O Bernardo Brito, mais tarde, eu devo falar absolutamente disso, vai recuperar um quadro de uma certa tradição que circula não apenas na corte, mas que eventualmente circularia também nesta região como literatura, memória popular da época, não muito documental. Os documentos que o Bernardo Brito cita não existem, nunca existiram, são uma imaginação da cabeça dele, ou pior ainda, imaginário de outros, como a doação do terreno à confraria, não, isso nunca existiu. Desde logo dizer-vos que os terrenos eram do Mosteiro de Alcobaça, portanto não é possível, e esse documento não é uma fala, é uma invenção. O que é que pode haver de verdade ou de arqueológico nesta história deste Dom Fuas Roupinho? Primeiro, aceitar que este Fuas Roupinho corresponde a uma personagem histórica que efetivamente existiu, mas da qual nós não sabemos o nome exato. Essa personagem histórica é o alcaide, ou foi o alcaide do Castelo de Porto Mós, e essa personagem histórica está ligada às armas, ao exército de Afonso Henriques, particularmente no contexto das galés reais, da armada e naval da época. O século XII é um século que Lisboa só se conquista por causa do apoio naval que os cruzados trazem. Silos mais tarde, com Dom Seis I, a importância da força naval, das armadas navais para, de facto, as guerras de cruzar era muito grande, portanto não é estranho que houvesse também do rei de Portugal, tivesse também uma armada real, sabemos que o Afonso Henriques também tinha de a ter, porque isso fazia parte do contexto da época. Portanto, se não sabemos exatamente quem é o nome, não há dúvida de que existiu alguém que foi alcaide de Porto Mós e que existiu alguém que comandou as armadas reais. O que nós pensamos, não é novo, é que Fuas Roupinho é uma forma de popularização de um nome estrangeiro, eventualmente de origem franca ou norte-europeia, que em português dá roupinho e dá fuas, não é? Mas que provavelmente poderá ser um roupão, um robert, qualquer coisa. Bom, efetivamente, possivelmente um cruzado estrangeiro dos muitos que se vieram colocar ao serviço do rei Dom Afonso Henriques e que o rei Afonso Henriques I dando-lhe alcaidarias ou confiando-lhe o quinto da guerra, entre outros privilégios que o rei lhe dá. Todo o historial que envolve a descoberta por Fuas Roupinho da imagem é muito conhecido, mas nesse historial está uma memória espiritual que remete, como todos sabem, a invenção da Sagrada Imagem ao São José, depois passa pelo São Jerónimo, depois passa pelo Santo Agostinho, depois vai para Mérida e depois de Mérida é trazido pelo Frei Romano com o acompanhar de desdita do Rei Rodrigo. O Rei Rodrigo fixa-se no Monte São Bartolomeu, porque trazia também com ele uma caixinha com as relíquias de São Bartolomeu e de outros santos, mártires. O Frei Romano
fixa-se no promontório. O rei Rodrigo vai acabar os seus dias, mas não a sua lenda, em Viseu, lá na ermida de São Miguel. E há todo um imaginário antropologicamente muito rico que envolve efetivamente esta explicação de como é que a imagem chega a este lugar. É evidente que estamos num contexto de uma memória espiritual que é do cristianismo moçárabe, que envolve o Rodrigo, que envolve o Romário Ermita, e todo um contexto também de uma região de acolhimento desta devoção e deste culto, onde as devoções aos mártires, São Vicente, que conhecem, é contextualizável, neste campo da devoção e das sensibilidades religiosas do moçarabismo da Alta Idade Média portuguesa. Depois há este último apor, que são também estas devoções destes estrangeiros, cavaleiros, enfim, mercadores, pescadores, que vêm do norte da Europa e que se fixam em colónias e fundando comunidades aqui ao longo da costa, que trazem também eles as suas devoções e os seus santos, e neste contexto evoluímos para esta possível explicação, que é o Foz Roupinho poderá ter sido um cruzado, seguramente que era um cruzado que ficou ao serviço do rei de Portugal, e como ele, outros muitos cruzados que passaram por este território, que ajudaram a construir o reino, naturalmente, e que trazem com eles sensibilidades religiosas que vêm, sobretudo, das suas experiências de peregrinação à Terra Santa, e é aí que nós encontramos, efetivamente, esta novidade, que é termos uma ermida, um promontório, que é dedicado à Senhora da Nazaré, porque geralmente as Santas Marias são Santa Maria de Leiria, Santa Maria daqui e da lá, Santa Maria de Coimbra, de Lisboa, mas não são senhoras da Nazaré, nem senhoras de Belém. Não, isto vem com este cristianismo destes cavaleiros, destes cruzados que viajaram e que trazem com eles também estas devoções mais de cavalaria e de devoção mais imaculada à própria Virgem Maria. E é neste contexto que eu penso que nós poderemos contextualizar a gênese e a consolidação de uma devoção que vem, por um lado, tem um extrato de um astro que é moçárabe, mas por outro lado tem aqui também um encontro com devoções mais cruzadísticas, não é? Em particular porque estas devoções cruzadísticas estão sempre nos cabos e nos promontórios e nas enseadas e nas lagoas, enfim, que justamente são os lugares onde os navios que vêm do Norte da Europa ou que vão para o Norte da Europa precisam de ancorar para fazer as suas aguadas e reabastecimentos. Não é? E, portanto, temos de compreender que Nossa Senhora da Nazaré, no promontório, enfim, da Pedreneira da Nazaré, é também um santuário de invocação e de devoção para estes cruzados e para estes viajantes que viajam por cabotagem pela linha da costa e que frequentemente precisam nas suas aflições e dificuldades, de invocar entidades protetoras, ou, neste caso, Santa Maria. E isto é importante porque, inicialmente, também a devoção mariana à Virgem da Nazaré, aqui, é dominantemente, ou parece ser dominantemente, uma devoção de pescadores, uma devoção de mariantes, e são eles que, como vocês sabem, que vão transportar nas suas caravelas, nas suas naus, esta devoção para outros lugares. Não é? Termino aqui porque isto alonga-se muito, não é? como um cesto cheio de cerejas que tiramos ali e começam a ver. São estas três ideias fundamentais que eu queria partilhar convosco. Muito obrigado.